enfermagem! Estamos começando mais um episódio da terceira temporada do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém. E esse é o Enfermagem Pode! Mais um episódio, não é? Não é? É porque é aquela sensação, mais um episódio e mais um episódio especial. E hoje é muito. Para mim, pessoalmente, é muito. É um tema que eu gosto, é um cara que eu gosto. Isso. Então, parece um negócio de magia. Não sei. Será? Não vamos falar. Vamos revelar ainda não, né? Não. Vamos descobrir isso ao longo do episódio. E o pessoal pode pegar o quê? Papel e caneta. Anotar. Porque hoje vai ser lição atrás de lição. Meu Deus, ela quer falar Eu ia em falar. francês. Fala. Lição. Que idioma é esse? É, não é? É que eu tô praticando outras línguas. Gente, vai ser incrível. Então, já vou começar chamando o pessoal para poder curtir as nossas redes sociais. Então, se você ainda não segue o Corém nas redes sociais, vou te dar a dica agora. Entra no Instagram, @CoremMG e segue o Corém para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem. Segue também no Instagram, @EnfermagemPod, que é o Instagram do nosso podcast. Lá você vai ficar por dentro de todos os episódios, bastidores aqui dos episódios, muito bacana. E também, para assistir o nosso podcast, você pode acessar o Spotify no canal Enfermagem Pod para ter acesso a todos os vídeos, ou pelo YouTube, @MGPorém. Você vai acessar lá os vídeos do podcast e os vídeos de treinamentos e cursos que o Corém oferece para você. São cursos incríveis. Todo mês tem um curso novo lá. Quase que toda semana o Corém está postando conteúdo. É um compromisso nosso com vocês. A capacitação, a discussão de temas relevantes faz parte do propósito dessa gestão. E a gente acredita que, como diz lá Davi da Bahia, conhecimento é poder e o conhecimento verdadeiro liberta as pessoas. Isso mesmo. Já aproveita, curte esse episódio e compartilha também com outros profissionais que vão se beneficiar do que a gente vai falar aqui. A Socorro ainda vai dar mais um recadinho. Você já deu todos aqui os seus? Eu vou falar só mais um. Lembrar o pessoal de entrar no site do Corém também, www.coremmg.gov.br. Gente, o site do Corém está cada dia melhor. O Corém vive inovando e mudando o site para a gente ter acesso a mais conteúdo lá, de uma forma mais fácil. Você consegue navegar pelo site de forma muito tranquila e ter acesso às informações que precisa. Uma escuta qualificada que faz com que a gente mexa em tudo. Não é nem falta de atenção, é porque a gente quer atingir o seu desejo aqui na realidade do Corém. Mas eu vou te falar uma coisa que você não sabe. Em maio, nós vamos, através de vocês, do seu voto, escolher aqui o nosso melhor convidado. Qual foi o assunto que mais trouxe novidades ou que te favoreceu na sua vida profissional ou na sua vida acadêmica? Então, nós vamos começar já a divulgar na rede social para que você, nosso ouvinte, nosso web telespectador, possa votar. Qual foi o convidado do Enfermagem Pod que mais contribuiu ou que trouxe para você realmente aquele contexto assim, a enfermagem pode. Fique atento, em breve já começaremos a abrir para votação. Nossa, eu gostei, hein? Segredinho. Excelente, agora foi surpresa até para mim. Aproveita então, eu vou dar aquele recado que eu dei já em outro podcast. Ao invés de maratonar o Netflix fim de semana, vamos maratonar e Enfermagem Pode. Isso aí, né? Vamos embora. E aqui, gente, e falando em atender melhor o nosso inscrito, enfermeiro, técnico e auxiliar, olha quem está aqui, insistentemente ela falou para a gente assim, toda enfermagem pode, eu quero estar aqui porque eu quero ter certeza que vocês vão falar de mim. Gente, essa aqui é a Cora do Corém, a nossa assistente virtual. Preste atenção,
Atualmente, você, de segunda a segunda, consegue, através da Cora, que está cada vez mais capacitada para te atender, entrar em contato e resolver suas questões administrativas ou outra dúvida que você precise para continuar atuando, ou qualquer dúvida aí com relação ao seu processo de número de carteira, de certidões. Fique atento, a Cora está com você. Lembrando que, de segunda a sexta, a Cora vai te atender até às 17 horas. Sábado e domingo, continua a maratona 24 horas. E eu agora tenho um detalhe. De segunda a sexta, se Cora ainda não está tão capacitada assim, ela não tem orgulho, ela te passa por um atendente físico e que faz parte de uma equipe atendimento padrão ouro. Você merece, é seu direito, ser atendido bem na sua casa, que é o Cora em Minas. É ou não é? Isso Não é, mesmo. Cora? E a Cora é resolutiva, viu, gente? Pode acessar lá e vocês vão comprovar. Posso colocar Pode colocar ela agora. Ela agora fica aqui participando junto com a gente. E qualquer coisa a gente aciona ela. Aciona ela e fica aí, Cora. Aí, excelente. Então a gente já pode agora revelar o nosso convidado. Você trouxe a sua varinha mágica? Eu não. Mas a gente vai fazer. A gente vai, né? Vamos fazer um negócio assim, né? Vamos dar um jeito. Isso. Bem, então, sem mais mistérios, se é para mostrar que a enfermagem pode, seja muito bem-vindo, Laércio! O mago da gestão. Olha que legal, eu tô muito feliz e tô impressionado com a desenvoltura que vocês acabam tendo frente a porque vamos imaginar, todo mundo está fazendo alguma coisa relacionada à internet e tudo mais, mas eu vejo que o Corém Minas está sempre na frente, né? Eu vou falar aqui depois do Corém Talks, que foi uma coisa, não é? Linda. E a cada vez que eu entro na rede social, eu vejo algo novo que vocês estão fazendo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz quando a doutora Maria do Socorro, lá no CBCenf, o ano passado, nós nos cumprimentamos, ela falou, olha, o ano que vem eu quero fazer algo lá em Minas e eu quero que você esteja. Depois a gente conversa. E já aconteceu dois eventos. Já estou aqui pela segunda vez. Muito obrigado, viu, doutora? E você sabe que é um mérito todo seu, porque é lógico que nós prestigiamos e muitas nossas pérolas mineiras, mas também o mineiro gosta de também ouvir coisas de outros estados. E você tem um perfil dentro da sua rede social que encanta as pessoas, encanta a enfermagem do Brasil. Eu posso dizer assim, porque eu também te acompanho e eu vejo aonde você está. Então, o seu crescimento orgânico e que veio da própria forma de você tratar a gestão, levando para toda a nossa enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Esse conceito, que não deixa de ser complexo, mas que você consegue jogar isso assim de uma forma que as pessoas comecem a gostar e querer estar perto de você, é que te trouxe aqui. É seu mérito. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu também, doutora, porque aquele lema que eu sempre falo, quem não faz gestão, faz pressão. E hoje nós estamos fortalecendo uma enfermagem para que ela não tenha necessidade de fazer pressão de forma nenhuma. Seja uma pressão de cima para baixo, uma pressão de baixo para cima, é fazer gestão. É mostrando que nós temos uma lei do exercício profissional que nos dá a condição de ser gestor. Né? A lei 7.498 nos dá a condição de quê? De ser assistencial, de ser educador e de ser gestor. Então, quando, por exemplo, o Corém Minas, ele faz tudo isso, essas estratégias para estar mais próximo do profissional, você imagina, quando a doutora falou sobre o Spotify, você imagina a pessoa estar no carro dela, se deslocando da casa para o hospital, ela pode se conectar no aparelho do celular dela lá no carro e ela vai ouvindo. E eu acredito que uma palavra muda muitas coisas. Uma palavra tem o poder de mudar muitas coisas. Então nós não sabemos, o convidado que senta aqui, de que forma que ele pode estar sendo usado para falar algo e a pessoa está saindo de um plantão ou está indo para um plantão e uma palavra pode fazer com que ela tenha a condição de se motivar e falar, não, hoje eu quero fazer diferente.
eu estou ouvindo isso que ele está falando, ou que ela está falando, ou que um convidado trouxe, ou que vocês pontuaram, de fazer a diferença, né? Esses dias uma pessoa me perguntou por que eu acabo me movimentando tanto, né? Estando em lugares, entre outros. E aí, deixando de lado a parte de propósito, que cada um tem o seu, a sua missão, falei para ela que o nosso corpo ele é constituído de um pouquinho mais de 70% de água, não é? Água parada traz dengue. É isso. Uma pessoa parada, ela infelizmente, ela não consegue se conectar. Ela não se conecta nem com o que é bom e nem com o que é ruim. E aí ela acaba ficando dentro de um medianismo que não leva ela para lugar nenhum. Então é importante todo esse movimento que o Corém faz. Vocês acabam se reinventando todos os dias para trazer. A época que eu formei, nós tínhamos uma revista apenas. Se você quisesse saber qualquer coisa, era uma revista. E se você quisesse alguma coisa do conselho, hoje tem a Cora, imagina. Você tinha que ir, perder de repente um plantão, ou trocar um plantão, ou pegar o dia de folga para poder ir até a sede do conselho, para você fazer algo. Hoje não, hoje você pode pegar entre uma consulta e outra, entrar no WhatsApp, entrar numa rede social, e saber tudo o que está acontecendo, entende? Você vê tanto a presidência, né, a posição do doutor Bruno Farias, a doutora Maria do Socorro, uma transparência a todo momento, né, dentro de uma rede social, mostrando o que está fazendo e aonde está fazendo. Então, é importante, eu acredito, esse momento nosso, porque o convidado, quando ele vem, ele vai agregar a vida do outro, agregando no formato de eu não quero ser dessa forma ou eu preciso ser dessa forma. E eu acho que é dessa forma que tem que ser. E eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. E isso tudo que você falou, a gente fica feliz, agradece, mas vem também de uma palavrinha que é seu foco, que é gestão. Né? Nós temos a liderança. Bruno é um cara muito ousado, um profissional ousado, ele é democrático, ele confia nas pessoas, ele sabe delegar, não é delargar, né? Então, tem tudo a ver. Mas o convidado é você, e eu acho que é importante que nossos ouvintes, nossos web telespectadores também conheçam um pouco quem é Laércio, de onde ele veio, como ele se tornou o mago da gestão. Olha que interessante, né? A minha proximidade com a gestão, ela não começou na enfermagem. O meu amar a gestão, ela começou através de uma mulher, que é a minha mãe, onde a minha mãe ela veio da Bahia para São Paulo, e o objetivo dela, como grandes outras pessoas têm, é de ter uma vida melhor. Chegando em São Paulo, ela viu que as coisas eram muito difíceis, né? Há muitos anos atrás. E ela foi fazer um curso de atendente de enfermagem. Ela fez um curso de atendente de enfermagem, trabalhou como atendente de enfermagem, e depois ela teve vontade de fazer o curso técnico de enfermagem, não teve incentivo da família, nem incentivo emocional e nem incentivo financeiro. E aí ela se desgostou um pouco, e aí ela falou, eu quero mudar, já que eu não segui nessa, eu quero mudar. E ela foi fazer um curso de cabeleireiro, e ela, com uma veia empreendedora, montou um salão para ela, só que viu que dava para trazer outras pessoas para trabalhar. E ali eu já começava, dentro do salão, vendo as coisas. Ela colocava, por exemplo, a pessoa pagava, dava o dinheiro para mim, eu levava o dinheiro para ela dava o troco, e eu levava, não é? Naquela época não tinha cartão, não tinha nada disso. E ali já começou eu me lembro de aqueles fatos bem distantes de algumas coisas que aconteciam. Só que me lembro muito quando ela, muito empreendedora, recebeu uma proposta de assumir um mercado. O cara falou, olha, você tem aqui o seu salão, olha quantas pessoas você gerencia aqui, eu tô querendo vender esse mercado aí, eu tenho 5 funcionários lá, você pode dar continuidade com eles e tal. E ela pegou esse mercado. E ali eu passei a minha infância, a minha juventude e o meu lado de adulto dentro de um mercado, aonde eu finalizei essa minha experiência como empresário, vamos dizer assim, no ramo da alimentação. Depois que eu entrei na enfermagem, muitos anos depois, ainda tendo mercado, eu tinha 2 mercados, minha mãe tinha 2 mercados, eu montava barraca na feira e colocava as pessoas para trabalhar. Agora, por que é legal isso? O que me levou a gerenciar pessoas? Uma funcionária, uma vez, minha mãe pediu para ela vir no domingo. A minha mãe não gerenciava bem pessoas.
Minha mãe gerenciava bem processos. Então ela conseguia fazer expansão, mas pessoas ela não gerenciava bem. E aí ela pediu para uma funcionária vir no domingo. A funcionária falou, não, não vou vir não. Aí eu fui lá conversar com a funcionária. Falei, poxa, vem, eu preciso tanto. Eu já dei folga para fulano e tal. Ela falou, eu vou vir, mas eu vou vir por você, não pela sua mãe. E ali eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade de trabalhar com as pessoas. Então, eu estava bem cansado já. Com 18 anos, a escola recebeu as faculdades para levar para fazer o vestibular. Só que, semanas antes, uma técnica de enfermagem, um cliente da minha mãe, passou lá e eu vi ela toda de branco. Falei, nossa, que bonito, de branco. Ela falou assim, eu tenho que trabalhar assim, a minha profissão. Mas eu já vou me aposentar, não vou mais usar o branco. Falei, se eu quiser ser diretor de hospital, o que eu preciso fazer? Aí ela falou assim, você precisa fazer enfermagem padrão. Não é técnico não, enfermagem padrão. Uma semana depois, a faculdade foi na escola para levar a gente para fazer o vestibular. Qual foi o vestibular que eu coloquei em primeiro lugar? Enfermagem. Mas na minha cabeça, para ser o quê? Diretor. Fui fazer a faculdade de enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem, terminei a faculdade de enfermagem, terminei em dezembro. Em janeiro, pela desenvoltura do negócio, eu comecei a dar aula na universidade que eu formei. Naquela época, não precisava ter especialização. Com a graduação, você já entrava nas disciplinas básicas. Só que eu fui fazendo algo que eu não via gestão na enfermagem. Falava-se de teorias da enfermagem, teorias administrativas e escala e dimensionamento. Só. E aí eu falava assim, gente, mas, por exemplo, se eu quiser montar algo, como que faz? Taylor, Fayol. Fayol, Henry Ford. Você me voltou lá. Só isso. Não é? Era isso que acontecia. A teoria científica, teoria clássica, teoria burocrática, teoria... Era só isso. E aí eu comecei dentro da enfermagem falando sobre gestão. Há muitos anos eu falo sobre gestão, só que a gestão foi ganhando um espaço maior. Eu ia dar palestra de gestão para 5 pessoas. Para 5 pessoas. Fazia um evento, por quê? Onde eles iam? Emergência. Urgência, emergência, UTI. E hoje, graças a Deus, você vê que em muitos lugares, uma palestra de ferramentas de gestão, uma palestra de gestão, ela tem lotação. O CBC, nós tivemos uma lotação extraordinária. Por quê? Porque o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele entende uma palavra. Para eu me posicionar, eu não me posiciono na assistência, eu me posiciono na gestão. Porque se eu não conhecer gestão, eu não me posiciono. Não adianta. O que adianta eu ter as xícaras se eu não tiver a água? E para ter a água, eu preciso ter a gestão. O que adianta eu ter os recursos e não saber operacionalizar? Então, para eu poder operacionalizar, eu preciso ter a gestão. A gestão está em tudo. Hoje, você pode pegar um hospital falido, e injetar dinheiro, ele não levanta. Agora, você pode não injetar tanto dinheiro, mas se você colocar pessoas com a capacidade gerencial, ele levanta. Por quê? Porque pessoas, infelizmente, a maioria delas, elas não se envolvem por uma determinada causa. Não, elas se envolvem por uma pessoa. E depois elas se unem à causa. Não é a causa que ganha pessoas. Ninguém começa a lutar pelo câncer de mama. Aquela mulher que não teve um câncer de mama, por exemplo, ela não luta pela causa do câncer de mama, até porque ela nunca teve. Mas uma mulher que teve o câncer de mama e que chamou ela para ir, ela vai. Então, pessoas levam multidões. Então, Contagia. é pessoas. E a gestão é pessoas. Então, a liderança, quando falam bastante, eu quero liderar, meu sonho é ser um líder, tal. Pare. A liderança, ela é consequência da sua capacidade gerencial. Quando você gerencia bem pessoas, você se torna um líder. Quando você gerencia bem materiais, você se torna um líder. Porque vamos imaginar que você chega num plantão, você é emergencista. Doutora Maria do Socorro, emergencista. Laércio, emergencista. Você é emergencista? Então vamos imaginar, nós 3 emergencistas. Não, mas aqui, presta atenção. Você com isso quis dizer o quê? Que eu não sou? Não, eu não quis dizer, só quis dizer que olha, o ele nosso convidado acertou. está falando de relacionamentos interpessoais, gestão de pessoas. Eu também já trabalhei, minha origem é no Hospital Júlia Kubitschek. Eu fiquei 7 anos e meio na unidade de emergência do Júlia Kubitschek. Olha. Viu? Muito bem. Somos Mentira. Mas emergencistas. É mentira? Não, é verdade. verdade. É porque ela ficou. Gente, Você sabe, aqui tem uma coisa. eu gosto assim, de falar que eu sou aqui tem assim, nós nos Defende a damos, bandeira. nós nos damos muito bem. Isso é muito né? bom. Linda. Por isso que estão defendendo a causa. Isso É isso. mesmo. Pessoas. E aí, vamos imaginar, nós 3 somos emergencistas.
Doutora Maria do Socorro, dentro da nossa organização, recebeu uma promoção, foi para outro lugar. Você trabalha num lugar e eu trabalho num outro setor. A minha equipe fala, nossa, gente, o Laércio, você puxa a gaveta, não tem gel, não tem scalp, não tem soro. Nossa, o Laércio marcou uma reunião pra gente, amanhã é minha folga, tem que vir na reunião. Que absurdo isso. E o treinamento, que tem que ser no dia que ele quer. Ou seja, eu não gerencio bem pessoas, essas pessoas não me veem como um líder. Aí chega a Luísa. A Luísa se preocupa em ter gelco, scalp, soro, ela se preocupa em ter o recurso. A Luísa se preocupa em fazer reuniões dentro do horário do funcionário. Ela prefere ela cansar, mas eu ganho 10, do que eu perco 10 e eu estou descansada. Treinamento, ela faz 2, 3 treinamentos para pegar todos. Eles começam a olhar ela como um olhar de líder. Então, a capacidade de gestão que você tem reflete na liderança. Então, isso eu fui aprendendo falando de gestão. E hoje, eu vejo assim, o que me preocupa, eu falo de gestão. E eu conheço 20% da gestão, estudando mais de 23 anos sobre gestão. Todos os dias eu falo de gestão. Gestão para enfermeiro, gestão para médico, gestão. E eu me assusto quando eu vejo colegas que falam de emergência, de UTI, de centro cirúrgico, de oncologia, de geriatria. Ele tem várias especializações. Isso é ruim para nós. Nós precisamos compreender que o emergencista, ele tem expertise. É ele que tem que estar à frente de uma comissão, de um grupo. O intensivista, ele tem a expertise. É ele que tem que estar. Todos precisam conhecer gestão. Todos precisam. Só que quando eu falo que eu estou dentro de uma assistência, se eu sou um oncologista, eu tenho que ser excelente. Eu não posso ser bom na oncologia. Fiz oncologia, fiz enfermagem do trabalho, agora estou fazendo centro cirúrgico. É horrível isso. Não é ruim. Porque você tem superficialidade. Você gera superficialidade. Hoje falam muito numa palavra chamada empreendedor. Mas na época que eu comecei dentro da gestão, nós tínhamos o lance de ser dono de negócio. O nome era dono de negócio. A gente chamava, eu estou indo para o meu comércio. Dono de comércio. Hoje é empresário, é empreendedor. Hoje as pessoas querem ser empresários, querem ser... Na realidade, isso tudo tem que ser deixado. A gente tem que ser menos tendência e mais essência. Gostei, hein, Luiz? Tem que ser menos tendência. Por exemplo, menos tendência. Não adianta nada você querer implantar um software para fazer a IA. Não, você tem que aprender a rodar um PDCA numa folha de sulfite. Ponto. Aprende a rodar um PDCA numa folha de sulfite. Eu quero um sistema agora, doutora Maria do Socorro, que a gente faz avaliação de desempenho pelo software. Não, faz na folha. Aprende a fazer no checklist. Depois que você fizer a essência, a gente vai para a tendência. Porque me preocupa muitos colegas querendo um Litman no pescoço, mas muitas vezes não sabem fazer um exame físico. Muitas vezes não sabem fazer uma palpação, uma percussão. Se a gente for falar aqui num linguajar bem popular, seria precisamos de mais raiz e menos Nutella. Não é isso? É isso. Essa é, trazendo para a nossa contemporaneidade, é isso. É isso. A gente perdeu o lance raiz. A clínica é soberana. Você sentar do lado de uma criança e coletar informações de uma criança, sentar com uma mãe, coletar informações de uma mãe, deitar uma gestante, palpar, fazer... É soberano do que qualquer um outro exame complementar. O exame é complementar. Laércio está falando e eu já tive vários insights aqui e foi a semana passada, eu estava vendo, de vez em quando na rede social, eu gosto muito, não traz profundidade, mas te traz insights em determinadas coisas que chegam para você. Então, já tem aí estudos de cargos fictícios. Eles estão criando nomenclaturas estranhas para pessoas ocuparem cargos, mas que, na realidade, aquilo é só um nome complexo, mas aquela pessoa não tem autonomia nenhuma. Que relação que você faz com gestão e autonomia? Muito bom. A doutora trouxe uma fala do nosso amigo doutor Davi Apóstolo, que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, um querido, que ele fala que conhecimento é poder e poder é influência. Né?
Quando nós pensamos em eu ter autonomia, todos nós temos uma autonomia que nós não prestamos atenção. É uma autonomia dada por Deus, a vida. A vida. Só que se você não sabe gerenciar, você perde ela rápido. Se você sabe gerenciar, você tem ela por uma plenitude. Então, hoje não adianta. Você pode ter uma posição aonde chamam, né, de carta branca. Ah, eu tenho carta branca, que me deram carta branca para eu fazer. Não adianta se você não souber gerenciar. Não adianta, porque quantidade não determina qualidade, por exemplo. Tem muitos lugares que você coloca muitas pessoas, só que se juntar todos ali, não dá uma pessoa, não dá um profissional. Então, hoje, a autonomia, ela precisa vir como consequência de uma capacidade de gestão. Primeiro eu aprendo a gerenciar o quê? A minha vida. E hoje a rede social mostra que muitas pessoas ainda não sabem gerenciar. Muitas pessoas. Porque eu não consigo compreender, e nós não estamos falando aqui que dá para você ter uma noção sobre a amplitude da competência de uma pessoa por uma rede social, mas você tem ali algumas percepções. Eu não posso contratar um profissional que vai gerenciar 10 pessoas e tomar decisões na vida de 10 pessoas e uma pessoa que de repente me faz postagens que levam ela para um lugar em que é um lugar ruim, uma posição ruim de desgaste. Vou dar um exemplo. Não tem nenhum problema a pessoa postar uma foto, uma taça de vinho, ele e o parceiro, ele ou a parceira. Agora, o que a gente vê na rede social é uma pessoa mostrando, esbanjando 10, 4, 8, 5, 15 garrafas de bebida e dentro de um lugar que é um lugar que traz vulnerabilidade para ele. Então, observe, eu tenho autonomia ali. Em alguns outros lugares fora dali eu tenho autonomia. Como eu gerencio essa autonomia? Será mesmo que uma pessoa que estava ali passou o dia inteiro, a noite inteira bebendo, no outro dia consegue tomar decisão sobre a vida de outras pessoas? Porque é uma decisão. Eu demitir uma pessoa pode causar um impacto enorme naquela família, porque às vezes é uma mulher que sustenta uma casa. Os 3 filhos dela estudam em escola particular. E uma decisão mal tomada minha fez com que ela tirasse 2 crianças da escola particular e o outro da natação, fazendo com que a professora da natação pudesse até perder o emprego dela. Então, uma decisão minha, por uma ingerência para uma posição de autonomia, levou uma consequência drástica. Ah, Laércio, então você está falando que eu não posso fazer? Você pode fazer tudo da sua vida, mas compreenda qual é a autonomia onde você está. Porque eu, por exemplo, eu não posso querer postar o que eu quero. Eu tenho 39 mil vidas que me seguem. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu faço. Ah, mas eu tenho autonomia dentro da minha casa quando eu estou sozinho. Porque se eu tiver uma pessoa na minha casa, eu já tenho que ter uma responsabilidade aumentada. E a gente precisa ter essa consciência. É muito difícil você estar no coletivo. O coletivo exige responsabilidades. Hoje eu fiz uma postagem falando sobre a ética. Que quem é ético tem amigos, e quem não é ético tem cúmplices. Então nós precisamos nos aproximar e nos apropriar do quê? O nosso individual, na minha casa. Se eu quero fazer qualquer coisa, ligar o som alto, eu posso? Depende. Se esse som alto for ligado dentro da minha casa e que vai atrapalhar outra pessoa, eu não posso. Então é o individual para o coletivo. A gente precisa tomar isso. E eu, como professor, como educador, há mais de 20 anos dentro de uma sala de aula, formando profissionais, falo que hoje nós perdemos 30 minutos educando para depois ensinar. Porque eles vêm com muita autonomia e pouca gestão. Ó, só desse papo inicial, e depois eu queria que você entrasse num ponto de gestão que a gente vive sempre falando aqui, que são as questões de conflito. É muita confusão e a gestão tem tudo a ver com conflito, Totalmente, não totalmente. tem? Mas só para a gente recapitular aqui, essa conversa inicial, né, que é a gente ir quebrando os paradigmas e quebrando também a rigidez. Eu já anotei aqui coisas importantíssimas. Conhecimento é poder. Poder é influência. Quem faz gestão tem que saber influenciar. Tem que fazer levar pessoas a se encontrarem dentro de propósitos que às vezes não são nem os dela. Não é isso? E outra coisa é consciência. A consciência coletiva. É Isso importante. é demais. Então, assim,
nós estamos falando, quase que traduzindo. Para se fazer gestão e não pressão, nós temos que ter uma somatória de qualidades e competências que nós não temos como fugir. Vamos dizer que tem pessoas que são líderes natos, nunca ocuparão cargos de gestão, mas estarão fazendo de uma forma subjetiva gestão de pessoas. Então, olha como que é complexo isso. Às vezes, quem está na gestão não é o líder. E, às vezes, quem está lá na liderança líder não é gestor. não é gestor. Mas isso pode ser articulado e nós podemos ter grandes gestores e grandes líderes no mesmo espaço, que é o ideal, na minha cabeça. Nós perdemos há pouco tempo, chamado Silvio Santos. Sim. Um gestor e um líder. Que coisa, né? Uma pessoa que conseguia ser ali, muitas vezes, uma fala, nos dias atuais, uma fala de machismo, uma fala de autoritarismo, só que não era enxergado dessa forma. Por quê? Pela capacidade de influência que ele tinha sobre as outras pessoas. E ele atingia públicos Todos. que é importante de A a Z. Todos. Não é? Então, assim, é isso que a gente tem que começar, e eu acho que a enfermagem, hoje, depois a gente pode comentar, nós estamos com uma escassez de líderes gestores e gestores líderes. Então, a temática Uma Voz para liderar é uma coisa que nós temos que resgatar, porque os conflitos estão grandes, né, Luísa? Muito. E, gente, até aqui, esse podcast já foi assim. Para quem já assistiu até aqui, olha que a gente está só no começo, né? Só aquecendo, já foi uma aula e com muitos insights poderosos, como o Laércio disse, que uma palavra que a pessoa ouvir aqui pode mudar muita coisa, pode mudar o jogo, pode mudar a vida dela. E você já falou coisas assim poderosíssimas de efeito, de fato. Para quem ouviu e entendeu, tenho certeza que muita coisa fez sentido. Luísa, antes de você falar, porque tem outra aqui que eu notei, que eu tenho certeza que Luísa também é uma grande gestora, é uma grande líder, né? A gente sabe o trabalho que ela faz em rede social. Você já acompanha a Luísa? Depois você vai acompanhar, se você não acompanha. A senhora falou a palavra certa. Acompanha. Porque há pouco tempo eu tive num evento e uma pessoa, eu falei um negócio e a pessoa falou assim, não, mas você nem me segue. Eu falei, não te sigo mesmo, mas eu te acompanho. E aí ele falou assim, qual a diferença? Eu falei, quando você vai a um hospital, eles não pedem para você tem algum acompanhante, algum líder, algum seguidor? Ele pergunta, você está com um acompanhante. Muitas vezes o acompanhante ele tem um papel muito mais significativo do que propriamente um seguidor. Sim. Porque talvez você faça alguma coisa na rede e aquela pessoa que te acompanha te liga e fala, ó, tira aquela postagem. Não deixa não. Aquela postagem pode nos soar bem. E ela nem te segue, mas ela te acompanha. Então, a gente não tem que ter tanto lance de ficar tão preocupado com quem me segue. E sim, quem me acompanha. A senhora usou a palavra certa, acompanhar. Acompanhar, eu sempre falo isso. A gente precisa acompanhar, porque acompanhante, ele está lado a lado. E seguidor, talvez ele não esteja lado a lado. Se você não falar o que ele quer ouvir, pode ser que ele pare. Ele fica sempre atrás. E quem fica atrás pode dar facada, você nem percebe. O acompanhante está por você. O seguidor, ele está ali por ele. Por ele ou por porque alguma coisa está alimentando ele. Se o dia que você falar alguma coisa que não é legal, ele para. E eu não vou tirar o seu raciocínio, mas eu acho que outra palavra-chave da gestão e da liderança é a ética. Então, eu gostei demais. Quando você é ético, você tem amigos. Quando você não tem ética, você tem cúmplices. É isso. É verdade. E cumplicidade negativa. Né? Então, assim, pelo menos na minha avaliação. Mas, e nós poderíamos aqui jogar, né, uma bombazinha assim, mas você vai falar de conflito, não é para jogar bomba ainda não. Aqui tem umas palavras-chave que alerta a equipe toda. E dá para colocar uns efeitos depois, assim, que vem depois? É legal. Dependendo do que você for falar, eu vou colocar nós vamos colocar alguma coisa aí. Vai ter efeito aí. Pode aguardar que vai ter. Eu gosto desse negócio.
É igual aqueles programas de humor. Bomba, bomba! Bomba, bota isso aí, gostei. Bom, então, diante do cenário da enfermagem hoje, não aqui no universo de Minas, na enfermagem brasileira como um todo, a gente sabe que tem muitos conflitos dentro da própria categoria, conflitos entre enfermeiros, técnicos, auxiliares, em ambientes entre gestores, gestor com equipe, nós sabemos muito disso, é um grande desafio hoje. É um ambiente, a gente já vive na enfermagem, um ambiente de pressão, de grande pressão, pressão psicológica, vem questões muitas vezes de dimensionamento, sobrecarga de trabalho, que aumenta a pressão ali para aquela equipe e para quem está ali, por exemplo, um coordenador de enfermagem, que ele está ali naquele setor coordenando a equipe, mas ele também responde a outros níveis de gestão, que também exerce uma pressão sobre esse ator ali. Então, tem a equipe, tem outras chefias, e ele fica sob pressão, e muitas vezes ele não sabe fazer gestão, vem sua frase, né? Quem não faz gestão faz pressão. Como que... Vamos pensar, então, nesse coordenador, e depois a gente pode trazer para a equipe também, como que equilibra isso para não fazer pressão sobre a equipe, mesmo estando sob pressão, até quem está na ponta, não fazer Uau! Como fazer gestão sem fazer pressão? Uau! Gostei. Uau! Boa. Uau. A produção é rápida, né? Aqui o negócio é rápido. terceiro episódio. Não, terceira temporada. E como que essa pessoa ela consegue se posicionar ali também, ter autoridade, respeito da equipe, estando sob pressão de vários lados e sem precisar fazer pressão também sobre a equipe, né? Excelente pergunta. A gente precisa ter uma palavra também. Nós precisamos ter relacionamento e não relação com as pessoas. Qual a diferença? Relacionamento impõe limites. Relação gera permissividade. Eu não preciso levar você na minha casa para comer um churrasco num domingo de almoço para você me respeitar no outro dia dentro da unidade. E as pessoas estão confundindo isso. Por quê? Porque vem com bases familiares. Eu amo o marido do Socorro, é como uma mãe para mim. Não, ela não é sua mãe. Ela é sua gestora. Ela é sua coordenadora, ela é sua professora. O Laércio é como um pai para nós. Não sou pai de ninguém, só de 2 meninas. Não sou pai, eu sou seu coordenador. Eu sou seu gestor. Relacionamento, porque o que acontece? Quando a pessoa entra, vamos falar da enfermagem específica. Quando a pessoa entra num curso de enfermagem, outros cursos são iguais, mas nós somos enfermeiros e podemos falar da enfermagem. Quando ele entra na faculdade de enfermagem, ele entra e ele já se junta com um grupo de pessoas afins. Por que afins? Eu sou católico, ela é católica, somos católicos. Eu sou da Umbanda, você é da Umbanda, ela é da Umbanda, somos da Umbanda. Eu sou espírita, você é espírita, afins. E quem não é daquele, não entra. Então já começou errado. Vamos para estágio. Tem nós 3, só que a coordenadora colocou eu num lugar, vocês 2 em outro. E ele vai sozinho? Não, ou seja, vai sozinho e os demais colegas. Eu já estou deixando de lado. E aí eu faço pressão para colocar todo mundo junto. Aí nós 3 vamos juntos. Observa, entramos na faculdade, fizemos... Por quê? Porque somos da mesma religião, ou porque de repente somos do mesmo time, ou porque gostamos da mesma... É isso. Aí vamos para o estágio. Quando nós formamos, aí vai ter os eventos. O Corém fez os eventos, nós viemos juntos. Só que você não conseguiu se inscrever. Não, vamos lá, vamos falar. Nós conseguimos, por que ela não consegue? Pressão. Todo momento pressão. Conseguiu, formou. Só que quando nós vamos trabalhar, cada um vai trabalhar num lugar. Vamos imaginar que eu seja evangélico e eu tenho que cuidar de um espírita. Eu não sei cuidar dele. Eu sou católico, mas eu tenho um funcionário que é da Umbanda. Eu não sei lidar com ele. Aí é onde gera o quê? Os conflitos. Conflito não é o problema, é consequência. Tudo começa com relacionamento. E aí quando você fala isso numa palestra, o que a pessoa fala? Pronto, já sei agora. Eu vou na confraternização da empresa, vou me envolver. Outra coisa, eu vou fazer um churrasco em casa.
agora estou numa casa que tem piscina, vou chamar todo mundo do setor, porque aí eu vou ganhando ele. Não é assim que se ganha. É por relacionamento. Equipes. Quer ganhar uma equipe? No último dia do mês vai ter o aniversariante do mês. Ou seja, pegamos aquele mês, todo mundo que fez aniversário naquele mês, naquele dia a gente vai fazer o quê? Quem puder, traz um bolinho, um suco e tal. O último dia do mês, comemora de todo mundo. Aonde? Dentro do hospital. Não precisa sair daqui para ir em lugar nenhum. Ah, no final do ano vai dar presente para alguém. Vai ter aqui amigo secreto. Quem puder participar vão ser 2, porque é 12 por 36, um no par, outro no ímpar. Quem puder participar e quiser participar, vai participar. Onde vai ser? Aqui dentro do hospital. Por que nós não vamos fazer nada fora? Porque, infelizmente, as pessoas levam para a relação. Aí o que acaba acontecendo? O que nós observamos. Vamos pegar um exemplo. Eu e Luísa começamos, nós somos enfermeiros, trabalhamos juntos. Começamos a ter um caso lá fora. Só que nós trabalhamos aqui dentro juntos. Só que ela me viu conversando com a doutora Maria do Socorro e ela ficou o quê? Ciumada. E aí eu fui perguntar uma coisa para ela do trabalho. Falei assim, Luísa, deixa eu te fazer. Pergunta para Maria do Socorro. Quem está pagando o pato? O paciente. Aí a gente afeta a segurança do paciente por uma relação, por uma falta de maturidade. Então, se nós conseguirmos colocar na cabeça das pessoas em que elas precisam, sim, entrou na faculdade, grupos diferentes. Há pouco tempo, não faz muito tempo, eu combinei, era uma segunda-feira, terminou a aula, falei, pessoal, semana que vem está no calendário, é a prova. Ai, é a prova? É a prova. Ah, então deixa a prova em dupla. Aí eu falei, em dupla? Isso a representante pediu. Falei, todos querem em dupla? Aí o pessoal, em dupla. Chegou na segunda-feira que vem, como eles estavam? Em dupla. Eu entrei, olhei e falei, o que é isso aqui? Quero, né? Aí eles falaram, ué, você é não é mais professor. Você falou que poderia fazer em dupla. Eu falei, sim, mas eu escolho as duplas. Podem sair todos e eu vou chamando as duplas. Aí já o conflito foi criado. Aí foi criado. Por quê? Porque eu coloquei a Maria do Socorro junto com a Luísa, que não se falam. Eu coloquei o Pedro junto com o Vinícius, que não se falam. Porque o meu objetivo não é que eles se falem mesmo, mas o meu objetivo é que eles resolvam a vida daquele paciente, que é a prova. E aí teve uma dupla que falou assim, a menina falou, eu não vou fazer com ela, prova. Eu falei, então, pessoal, individual. Por quê? Porque ela não vai fazer. Gerou outro conflito. E o tempo passando. Exato. Então, é importante nós compreendermos que nós não precisamos, para diminuir conflitos que está aqui como consequência, Ishikawa é uma matriz de Ishikawa, de causa e efeito. Esse conflito, ele é consequência de uma falta de maturidade. Eu não poderia ter me envolvido com você. Porque a gente sabe que nós não temos maturidade para relação. Nós sabemos. Mas nos envolvemos. Dentro da faculdade, professores, colegas professores têm que estimular o quê? Nós vamos escolher os grupos. Não é você que escolhe com quem que você quer. Ah, é porque eu e ela, nós já nos conhecemos. Sim, mas eu não quero isso. Eu quero que você sente com pessoas que não se conhecem mesmo. Que você tenha capacidade de dialogar com diferenças, com tudo. Eu gosto disso também. É isso. Porque senão gera o que está acontecendo agora. Aí gera pressão. Por que tem que ir? Porque eu pedi para ir. Vai lá, eu sou o coordenador. É pressão, isso é pressão. Agora, quando eu tenho a capacidade de ir, de repente, lá onde está encostando o bucho no leito, que é na beira de leito mesmo, chamar um técnico de enfermagem, e eu tenho um relacionamento com ele, e quando eu peço algo, ele pode até falar, ai, Laércio, tá bom, vai, eu vou fazer, eu venho, mas gerou um relacionamento. É isso que está faltando, relacionamento, não relação. As pessoas não precisam levar ninguém para casa. Ah, eu estou dando carona agora para a Luísa. Por quê? Ah, porque vai que ela quebra o seu coração, né? E aí na terça-feira, quando eu pedir folga para ela, ela me dá folga. Olha isso, na base do interesse. Aí chega na segunda-feira, ela fala assim, Luísa, deixa eu te falar uma coisa. Eu dou carona para ela todo dia. Será que eu posso folgar amanhã? Pressão. Porque ela vai e faz o quê? Tá. Tá. Ganha carona, né? Poxa, minha carona. Agora, e no momento de um posicionamento, talvez até do que? Da Luísa, eu não tenho que pegar carona com ele. Vai me doer isso. Mas eu não tenho. Por quê? Porque o Laércio não tem maturidade. Então, as pessoas estão confundindo relacionamento com relação. Hoje em dia, por exemplo, um homem não pode dar algo para uma mulher, ou uma mulher não pode dar algo. Ah, o que você está... Nós estamos falando, olha, o Laércio,
Olha, você falou de tanta coisa séria aí, e eu gosto desse jeito seu didático de trazer algo complexo para o universo do cotidiano. Eu acho que isso é incrível. Eu concordo. Hoje nós temos um grande problema: formação. Formação. Eu tive uma professora de gestão, Terezinha Brito. A mulher era a Paulina Kurgan de Minas. Referência. Referência. Quando nós acabávamos o curso, né, a disciplina gestão, nós tínhamos escrito um livro de gestão. Essa era a prova final. Olha isso. Todo dia era construído um capítulo na aula dela. E era individual, porque era o meu livro, não era o nosso livro. Depois ela escolhia o melhor livro. Então, a gente aprendia tudo isso que você está falando. Estamos no mesmo mar, mas nem sempre no mesmo barco. Exato. Ela colocava isso para a gente. Então, eu acho que há uma coisa de geração. Hoje nós temos uma geração do mimimi. Teve uma hora tardia da noite que eu e Luísa ficamos passando mal de rir daqueles memes do trabalho. Ah, eu sei. Você sabe, Aquilo que vê o cachorrinho. Por isso que a gente precisa pagar a internet, para ter acesso a isso. Isso. Olha, Isso é muito bom. A questão mesmo da festa de fim de ano, não é? A festa da firma. É que a empresa, às vezes, trata mal o funcionário o ano inteiro, mas no final do ano quer uma festa. Ou o funcionário, se não tiver uma festa maravilhosa, ele acha que ele está sendo desmerecido. E aí os próprios colegas começam a falar, olha lá, já vem a festinha do final do ano. E o ódio ali semeado, plantado, e todo mundo fica, né, se abraçando. Então, assim, e eu acho que hoje as nossas coordenadoras de enfermagem, as nossas gestoras, as nossas RTs, vou falar de uma maneira geral, porque nós temos as pérolas, as grandes e os grandes enfermeiros fazendo isso, estão vivendo um grande problema de relação e relacionamento. Há hoje uma discrepância que na minha época não tinha. Havia mais afetividade entre eu e minha equipe do que eu percebo hoje, mas havia uma autoridade reconhecida pelo técnico e pelo auxiliar, pela figura do enfermeiro e da enfermeira, que se mostrava com autoridade para conduzir aquela equipe. É isso. Até a forma como você inicia um plantão é reunindo a sua equipe, discutindo o que nós temos. Já mostra como vai ser a condição do A escala está lá, mas nós vamos ter que alterar essa escala aqui, gente. Sabe por quê? Porque Laércio está com os pacientes que estão de 1 a 5, mas ali naqueles leitos estão os maiores problemas. Então você, Maria, além dos seus, você vai ajudar. Mas era uma discussão clara. Não, Socorro, eu também quero ajudar. Então você motivava, você conscientizava. Hoje, os enfermeiros, enfermeiras e alguns técnicos e auxiliares também estão em constante guerra. Sempre. Não é assim? E aí vem o quê? O enfermeiro se une para penalizar o técnico se une para confrontar o enfermeiro, principalmente aquele que está chegando. Ela não sabe nada, ele não sabe nada. Vamos nos posicionar aqui. Na minha época, não, a gente chegava, fica tranquila, olha aqui como é que funciona. Então, eu acho que tem uma coisa da maturidade não construída desde a formação que está colocando, Luísa, isso que você trouxe. E eu tenho percebido, nessa questão de gestão, nós estamos tendo o quê também? Uma desistência, um sentimento também do enfermeiro enquanto líder, falar, não, eu não dou conta mais. Entregar os pontos. Eu estou entregando essa equipe, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, por isso que vem a pressão, o autoritarismo. Faz. É isso. E coloca um grupo de WhatsApp como intermediário. Ele gerencia pelo WhatsApp. Gerencia pelo WhatsApp. Então, eu acho que isso é terrível. Não, assim, a minha percepção. Faz total sentido. E eu fico muito triste. Faz total sentido. Então, isso mostra que nós precisamos, então, voltar um pouquinho. Por exemplo, tem um colégio que hoje na rede social é um colégio da área da enfermagem, que está a nível Brasil. O colégio é aqui e ele usa um uniforme meio que para todo mundo. Na frente do colégio
de esquina uma lanchonete. E você vê muito claramente quem são os alunos e quem é o professor. Eu não posso ter aquele professor sentado com aquele grupo de alunos tomando cerveja na frente do colégio. Não posso. Eu posso sair dali e almoçar. A partir do momento que, o que nós vamos beber? A professora tem que eu acredito que todos vão beber água ou refrigerante, não é? A professora tem que, por quê? Porque se alguém, mas hoje sextou, acabou a aula. Se alguém pegar uma bebida, pessoal, desculpa, esse lugar não é para mim. Se levanta e sai. Nesse momento, quando eu fico, mas eu não bebi, mas você permitiu. Você se permitiu estar no lugar. Você não pode. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando de uma demissão que eu tinha feito. Porque me perguntaram se eu já tinha feito contratação, quantas? Eu falei mais de 1.000 e quantas demissões? Eu falei mais de 1.000 também. Quem contrata, demite. Só que dentro dessas mais de 1.000, eu não tenho um processo. Por quê? Porque demitir é o processo, faz parte do processo. E aí me perguntaram, ele fala tanto de tal coisa e demitiu. Eu falei que eu faço gestão humanizada, não faço gestão emocionada. Eu não sou emocionado. Tem que demitir fulana. Não vou chegar e demitir. A gente tem que ter um processo para você poder fazer essa demissão. A reunião de evidências, trazendo toda uma trajetória, entre outros. Então, hoje, a pressão está vindo quando o profissional ele se desinstrumentaliza. Quando você está instrumentalizado, pode vir a pressão que for. Você está dentro do seu carro. Começou a chover, você aperta o botão, fecha o vidro. Começou muito rápido, você aumenta a velocidade do limpador. Começou a suar ali dentro, você liga o ar-condicionado. Quando você tem recursos, você não faz pressão. Agora, não tem recursos. Ai, meu Deus do céu, tá pingando aqui dentro. Pega um pano aí, passa aqui. Jesus, não, vou ter que encostar, porque senão eu vou bater esse carro aqui. Você se desespera. Então, quando você tem instrumentos, quando você está instrumentalizado, você não faz pressão. Pelo contrário, você consegue passar tranquilidade para todos que estão ali. Pessoal, calma, esse carro aqui tem controle de tração. Não vai patinar na água, não. Fica tranquilo. Mas não é bom passar um pano aqui? Não precisa. Ele tem ar-condicionado, não embaça o vidro, não. Fica tranquilo. Gente, parado nesse farol, se alguém vir aqui, essa porta está travada. As quatro portas ficam tranquilas. Você dá calmaria para todos. O problema é que nós estamos está desinstrumentalizando, e não é por falta de acesso, não. Olha esse conteúdo aqui. Quanto que a pessoa paga para assistir isso aqui? Paga alguma coisa? Não paga. Você vai na rede social, tem colegas lá excelentes fazendo lives ao vivo. Eu toda segunda-feira tenho um compromisso, esse ano inteiro, como foi 2021, 20, 21, 22, 23. Toda segunda-feira, das 20 a 21 horas, eu faço uma aula no YouTube. Toda segunda-feira, gratuito. Aí a pessoa fala assim, mas isso aí que ele está falando tem que... Não, entra aqui no Corém, está aqui, ó, gratuito, eventos gratuitos. E aí você não tem desculpa para você não se instrumentalizar. Não tem, dá para você assistir no celular. Então, é a questão do quê? É a questão do indivíduo. Tudo começa com relacionamento.